Em pronunciamento de Natal, o presidente Jair Bolsonaro diz que o ano acaba sem denúncia de corrupção envolvendo o governo. O Antônio Maldonado volta ao Morning Show com mais informações. Para o presidente Jair Bolsonaro, 2019 foi um ano especial de algumas conquistas. A avaliação faz parte do balanço do primeiro ano de governo, feito ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro, durante a mensagem especial de Natal deste ano. No pronunciamento exibido em cadeia aberta de rádio e televisão, Bolsonaro afirmou que o governo mudou e que hoje o país tem um presidente que valoriza a família, respeita a vontade do seu povo, honra seus militares e acredita em Deus. Estamos terminando 2019 sem qualquer denúncia de corrupção. O mundo voltou a confiar no Brasil. O viés ideológico deixou de existir em nossas relações comerciais. Bolsonaro também relembrou o atentado sofrido durante a campanha eleitoral, ainda no ano passado, e agradeceu a parcela da população que o conduziu à presidência da República. Durante o pronunciamento, ele destacou algumas realizações do primeiro ano de mandato. Os números positivos da economia, a queda dos índices de criminalidade, o aumento significativo no número de turistas, o 13º salário do Bolsa Família, o sucesso do Enem e do nosso agronegócio, a Lei da Liberdade Econômica e as obras feitas pelos batalhões de engenharia do Exército bem demonstram os novos rumos do Brasil. A primeira-dama Michele Bolsonaro finalizou a mensagem desejando Feliz Natal e pedindo um Brasil mais justo, mais inclusivo e mais solidário para todos. De Brasília, Antônio Maldonado. Tá aí, vamos lá. Mais uma matéria do Maldonado com a gente aqui. Vou passar a bola para o Fernando Conrado, que está com a gente no Morning Show, comentando via Skype. Ô Conrado, que balanço você faz aí desse primeiro ano, acompanhando aí um pouco, um trecho dessa fala natalina aí, né, de fechamento do ano do presidente Bolsonaro? Esse foi um ano extremamente positivo para o país, né? Depois da crise que nos amassou aí de 2014 até 2019, o Brasil começa a fulgurar novamente. O que a gente enxerga esse ano são 1 milhão de novas vagas de emprego, comparado com o ano passado, foram 350, né? Olha que coisa maravilhosa. O Brasil hoje é o 4º país do mundo com maior investimento estrangeiro. É Estados Unidos, China, França, e o Brasil vem em 4º lugar. Nós temos hoje aí juros reais negativos no Brasil, que faz com que os investimentos não trabalhem mais com esse capital financeiro, que não seja só banco ganhando dinheiro em cima dos juros pagos pelos brasileiros, mas sim vai valer mais a pena para os investidores colocarem seu dinheiro em negócios, né, em abrir novos negócios. O Brasil sendo também bateu recorde na abertura de empresas, bateu recorde na produção em super safra, bateu recorde. Para mim, o principal indicador que a gente tem no Brasil hoje, cara, é a queda dos homicídios, né? A queda da violência, são vidas poupadas. Então, ao meu ver, o governo Bolsonaro foi extremamente positivo nesse primeiro ano aí, e esperamos que agora, com as melancias se arrumando no caminhar da carruagem, que nós tenhamos mais vitórias nos anos seguintes, né? Graças a Deus. Né? E aí, Adriles? Eu endosso 99% do comentário do Fernando, né? Quero saber 1% que você não endossa. Calma, daqui a pouco eu vou chegar a ele. A gente tem PIB em alta. Eu não lembro de um começo de governo tão auspicioso e tão promissor, com números tão concretos como esse. 22% de redução de homicídios, 44% de redução de crimes nas 5 maiores cidades do país. Você tem PIB em alta, você tem juros em baixa, você tem 1 milhão, como bem disse nosso Fernando, de empregos criados, inflação sob controle, aceno a privatizações para desburocratizar, desinchar a máquina do Estado, que é sempre bom, eu acho bom lembrar isso. O que causa corrupção, principalmente além do caráter das pessoas, é a possibilidade de corrupção que dá exatamente um Estado inchado. A gente tem pela primeira vez um governo realmente, visceralmente liberal, que quer privatizar até os palácios lá do Planalto, eventualmente. Não há, até o momento, uma única denúncia frontal de corrupção sob o governo central. E aqui eu faço exatamente o meu pequeno reparo. O Bolsonaro diz que cortaria, inclusive, na própria carne. O único problema, a única pequena sombra que gera nesse governo é exatamente, infelizmente,
o seu filho, as denúncias que pesam sobre o seu filho. Até esse momento, até a questão do advento que a gente comentou aqui, do juiz em segunda de instrução, de garantias, não havia nada que corroborasse algum tipo de leniência em relação à corrupção da parte do governo federal, além, a despeito, claro, do silêncio do Bolsonaro sobre a prisão em segunda instância, em que ele não disse nada, que eu achei muito suspeito, depois da suspensão das investigações do COAF. Eventualmente, eu volto a reiterar, não há uma única denúncia de corrupção no governo Bolsonaro, isso é maravilhoso, isso é excepcional. Salles. Mas o Salles também foi um ministro do turismo envolvido em Laranjal do PSL. Esse Laranjal do PSL, da qual o Bolsonaro se distanciou e se colocou como repulsa a esse tipo de maniqueísmo partidário. Como bem salientou, inclusive, o Zé Maria no comentário atrás, o Bolsonaro poderia muito bem ter melhorado as questões do PSL, comandado o partido com negociatas ou coisas escusas. Ele se colocou para além desse tipo de corrupção. A única coisa que pesa suspeita é a rachadinha do seu filho. E aí é uma questão de dilema shakespeariano. Vamos ver até que ponto o Bolsonaro vai se distanciar da suspeita de um filho, porque é uma questão familiar. Agora, no governo, os números são soberbos, a questão ética no governo central é soberba, é impecável. Eu daria 8,5 para além do 7 que o Bolsonaro tem. O 1,5 que eu não dou é por causa do Flávio. Então, quando vocês colocam isso e apontam essa questão poxa, parece que é lógico, né? É uma questão tão óbvia, você não... Filho, um outro nome que pesa aí. Não é do governo. Não é do governo, mas, entendo, faz parte de uma prática que pode resvalar no presidente, sim. Não, mas não é culpa do presidente. Se um filho teu é denunciado como corrupto... Não. O filho é filho. Agora, as manobras que ele possa ou não fazer, como até você estava criticando há pouco, para defendê-lo, isso é uma coisa. Mas os ministros são por indicação dele. Mas eles não cometeram corrupção dentro dos cargos aos quais eles estão exercendo. Mas você investigados. Ouvir você não pode defenestrar todo mundo que tem uma investigação, ainda mais no país, tem uma estrutura extremamente complicada. Então não é 0%. Não, do governo não, nenhum tipo de corrupção. Não, agora, feito durante o governo, não, mas é um governo que vem impregnado e carregando ali alguma questão relacionada à justiça. A estrutura cultural partidária e de governo do país é extremamente corrupta. Você fala, é uma obrigação, mas é uma obrigação. Quando você entra num partido ou no governo, você entra já com medo de ser exatamente corrompido pelo sistema. O que o Bolsonaro está fazendo é romper. Nem sequer negociação de ministros com partidos ele fez. Ele rompeu com toda a estrutura, por exemplo, de um Michel Temer, que fazia todas as concessões a um Congresso espúrio. O Bolsonaro até agora não fez nenhuma. Bom, aí sim, tudo bem, eu sou inclinado a pensar que ele fez esse rompimento porque ele tem um perfil autoritário. Não, eu não entendi o que ele falou. Perfil autoritário contra a corrupção. Não, um perfil autoritário. Um perfil autoritário no sentido de fazer valer as suas vontades. Ser democrata é ceder chantagem corrupta do Congresso? Não, pera lá. O que eu quis dizer é o seguinte. Ele rompe com um partido muito mais para fazer valer suas vontades íntimas. Não, ele tem várias... é maldade. Pera lá, ele tem várias questões relacionadas a um problema com a impessoalidade do cargo que ele ocupa. Isso ficou patente em várias questões envolvendo o nome do presidente Bolsonaro. A pessoalidade é negociata com o Congresso? Não, ele sai do partido para fundar o partido próprio dele porque ele quer fazer a sua maneira sem depender de ninguém. É uma percepção sua, mas ele não queria comungar com práticas corruptas de um partido. Contaminado de um perfil autoritário, sim. Eu quero passar a bola para o Conrado, enquanto a gente comentava aqui. Bom, a gente sempre contrapõe aí. Se fosse o filho do presidente Lula ou filho de algum outro presidente, vocês estariam achando que era de boa também, assim? Olha, tudo bem, não, o Flávio não é ele. Eu já falei do filho. Vamos lá. Não, uma coisa que me leva a perguntar é por que eu não vejo nenhum social-democrata nas ruas pedindo a prisão em segunda instância, né? Porque o Flávio Bolsonaro vai ser beneficiado por essa mesma ladainha da segunda instância. Um outro ponto também que a gente tem que levar em consideração... o Flávio Bolsonaro também, né? fez a questão das rachadinhas dele e tal. Por que não tem ninguém da esquerda lutando contra as rachadinhas? Porque todos também fizeram. Esse governo, para mim, ele é menos corrupto que os outros. Eu não estou dizendo que ninguém é santo. Na política não tem ninguém santo. Tem todo mundo com as mãos enfiadas até os cotovelos aí, e na N no sangue, como diria
o Jean-Paul Sartre, né? O que a gente tem que levar em consideração é que os números são muito positivos. Diminuiu a corrupção? Diminuiu. Se o filho dele vai ser vinculado ou não, se os outros ministros que estão trabalhando no governo hoje dele tinha alguma coisa de corrupto, óbvio que o nosso sonho é que a gente viva num mundo onde a corrupção não exista. Mas, na realidade, o governo, como ele vem agindo, não tem nenhum caso espontâneo disso, né? Senão a gente já teria toda a mídia martelando nesses pontos. E o que a gente teve, sim, é o turismo galopando no Brasil hoje, com milhares e milhões de turistas novos chegando aqui, sem visto, sem nada. E a gente tem o nosso ministro do Meio Ambiente lutando para que a gente tenha um meio ambiente melhor direto na causa poluidora, que são as grandes cidades. Então, eu acredito que o governo em si foi um ano muito positivo, e quem quiser se iludir que não existe corrupção no governo pode se iludir, mas eu não sofro desse meio de ilusão aí.